Olá, sou Gustavo, professor do IFNMG, e hoje nós vamos estudar a aula 1 sobre limites de funções. O objetivo da aula é definir limite de função, discutir alguns exemplos de limites, enunciar e demonstrar algumas propriedades dos limites. Definição: seja x um subconjunto de R e A um ponto de acumulação de x, e considere a função f de x em R. Neste caso, disse que f é uma função real de uma variável real. Então, A é ponto de acumulação e f é uma função cujo domínio é x, na qual é um subconjunto de R. Dizemos que o número real L é limite de f de x quando x tende para A. Nós vamos escrever dessa forma aqui: quando para todo epsilon maior que zero dado, pode-se encontrar um delta maior do que zero, tal que, se x pertence ao domínio de f e módulo de x menos a é maior do que zero e menor do que delta, então o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon. Esse módulo de x menos a ser maior do que zero indica que o x nunca pode ser o A. Para entender essa definição, nós vamos analisar este gráfico que nos diz que o limite de f de x quando x tende a A é igual a L. A definição de limite nos diz que, para todo epsilon maior que zero, nós devemos determinar um delta maior do que zero. Nessa configuração aqui, o que seria o epsilon, o que seria o delta? Então, o epsilon, que é o dado inicialmente, ele é na verdade o raio desse intervalo aqui, ó. Então, esse intervalo em vermelho possui centro L, que é o valor do limite, e raio epsilon. Então, essa distância daqui até aqui vale epsilon e daqui até aqui também vale epsilon. Então, dado esse epsilon, nós tomamos esse intervalo aqui e agora o que nós temos que fazer é determinar um delta maior do que zero. No caso, o delta está representado aqui. Aqui nós temos o intervalo de centro A e raio delta, de forma que todos os x que pertencem ao domínio dessa função f e que estão nesse intervalo excluindo o valor do A, o f de todos esses x que fazem parte do domínio devem cair dentro desse intervalo em vermelho, que possui centro L e raio epsilon. Então, para este valor de epsilon, o valor de delta seria essa distância aqui, pois vocês estão vendo que para todos os valores de x que estão nesse intervalo excluindo A, o f deles caem exatamente dentro desse intervalo em vermelho. Mas esta definição de limite tem que ser válida para todo epsilon maior do que zero. Ou seja, se eu diminuir esse epsilon para que o limite seja igual a L, deve existir um delta maior do que zero, de forma que o f de todos os elementos x que pertencem ao domínio de f, o f deles devem cair aqui dentro. Então, para que o limite exista e seja igual a L, essa definição deve ser válida para todo epsilon maior do que zero, ou seja, você pode diminuir aqui o valor desse raio, deste intervalo, o tanto que você quiser, que sempre será possível obter um delta aqui, de forma que o f de todos os elementos aqui está contido neste intervalo em vermelho. Observação:
Note que pela definição anterior, x deve pertencer ao intervalo de centro A e raio delta, mas nunca se tem x é igual a A, pois na definição nós temos que o módulo de x menos A tem que ser maior do que zero e menor do que delta. Ou seja, esse módulo de x menos A ser maior do que zero indica que o x nunca pode ser o A. Isso nos permite calcular limites desse tipo, pois, neste caso, vocês estão vendo que o x está tendendo a 1. E, pela definição de limite de função, x é sempre um valor cada vez mais próximo desse número, mas nunca igual a ele. Ou seja, x nunca é igual a 1, e isso significa que essa conta aqui, o denominador nunca vai ser igual a zero. Observação B. Não é necessário que A pertença ao domínio da função f, basta A ser um ponto de acumulação, pois, neste caso, pretende-se analisar o comportamento de f de x para x próximo de A. Então, no estudo dos limites de funções, o nosso objetivo é analisar o comportamento de f de x próximo de A. Vocês estão vendo que na definição de limite de função é exigido que A seja um ponto de acumulação, pois se A não fosse ponto de acumulação do conjunto x, qualquer número real L seria limite de f de x quando x tende para A. Com efeito, se A não fosse ponto de acumulação, iria existir um delta maior do que zero, tal que o intervalo de centro A e raio delta, interseção com o conjunto x menos o A, seria igual a vazio. Essa interseção aqui estou chamando de V delta, e portanto, para qualquer epsilon maior que zero, o f de todos os elementos desse conjunto, na verdade, esse conjunto aqui não possui elemento algum, então o f do vazio é o próprio conjunto vazio, e o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto, ou seja, e o vazio está contido neste intervalo de centro L e raio epsilon. Neste caso aqui, a definição de limite foi válida, onde esse número L aqui poderia ser qualquer número real. Então, para que a definição de limite faça sentido, este valor de A, que é justamente o valor na qual x está ficando cada vez mais próximo, ele deve ser um ponto de acumulação do domínio da função considerada. Observação C. Observe que, de acordo com a definição anterior, o valor de delta sempre é dado em função do epsilon. Dado um epsilon, nós devemos determinar o valor do delta para que a definição seja satisfeita. Então, o valor do delta depende do valor do epsilon. Por exemplo, se C é um número real, então o limite de C quando x tende a A é o próprio C. De fato, então, nós devemos considerar inicialmente um epsilon maior do que zero, mas neste caso, como a função é a função constante igual a c, para todo delta maior do que zero, essa condição implica essa, pois analisando este módulo, módulo de f de x menos c, como nesse caso a função é constante igual a c, este módulo aqui vai ser sempre igual a zero para todo delta considerado. Ou seja, dado qualquer epsilon, qualquer delta que você escolher, a definição vai ser satisfeita. Sendo assim, aqui eu escolhi
tomar delta igual a 1 para que a definição de limite seja satisfeita. Exemplo B. Para todo A real, o limite de x quando x tende a A é igual a A. De fato, então, dado um epsilon maior que zero, tenho que informar qual é o valor do delta, que a definição é satisfeita. Aqui eu já estou informando que basta tomar o delta como valor de epsilon considerado inicialmente, pois essa condição implica que módulo de f de x menos a é igual ao módulo de x menos a, pois f de x é igual a x e nós sabemos que o módulo do x menos a é menor que o delta, ou seja, isso aqui é menor do que delta, que eu estou tomando igual ao epsilon, ou seja, essa condição implica que o módulo de f de x menos a é menor do que epsilon. E isso comprova que este limite aqui é igual a A. Exemplo C. O limite de 2x menos 5 quando x tende a 3 é igual a 1. Neste caso, não está claro, dado um epsilon maior do que zero, não está claro qual seria o valor de delta que iria satisfazer a definição de limite. Então, nesses casos mais complexos, nós vamos fazer um rascunho inicialmente, que é justamente na condição que nós devemos chegar. Ou seja, dado um epsilon maior do que zero, nós devemos encontrar um valor de delta de forma que aquela condição implique que o módulo de f de x menos L seja menor do que epsilon. Então a gente vai trabalhar com essa última desigualdade para tentar determinar o valor do delta. Então, neste caso, a minha função é a função 2x menos 5. Quero provar que esse limite vale 1. Então, eu vou desenvolver este módulo aqui. Então, vai ficar módulo de 2x menos 5 menos 1, que fica 2x menos 6. O 2 é um fator comum, posso escrever essa expressão dessa forma. O módulo do produto é o produto dos módulos, então vai ficar módulo de 2, que é 2, vezes módulo de x menos 3. E eu quero que essa expressão seja menor do que epsilon. Então, analisando essa última parte aqui, então eu quero que 2 que multiplica módulo de x menos 3 seja menor do que epsilon. Agora, como o 2 está multiplicando, vou passar dividindo e o módulo de x menos 3 nós obtemos aqui é menor do que epsilon sobre 2. Se você perceber, esse módulo de x menos 3 é justamente o módulo de x menos a que aparece na definição de limite. E nesta definição, esse módulo é menor do que delta. E, de acordo com essa conta, nós encontramos que esse módulo é menor que epsilon sobre 2. Então, basta tomar este valor aqui para delta. Ou seja, dado um epsilon maior que zero, basta tomar delta igual a epsilon sobre 2, que a definição vai ser satisfeita. Mas nós devemos comprovar que, de fato, esse valor do delta é satisfeito. Então, agora nós vamos fazer a prova. Dado um epsilon maior do que zero, basta tomar um delta igual a epsilon sobre 2. Com efeito, se x pertence a x e módulo de x menos 3 é maior do que zero e menor do que delta, no caso aqui o delta, eu estou considerando epsilon sobre 2, nós temos que o módulo de 2x menos 5 menos 1, nós já fizemos essa conta e nós encontramos que esse módulo é igual
há 2 que multiplica módulo de x menos 3, mas o módulo de x menos 3, por hipótese, é menor que epsilon sobre 2. Então, essa conta é menor do que 2 vezes epsilon sobre 2. O 2 pode ser cancelado. Encontramos o epsilon, ou seja, este módulo aqui, que é o módulo do f de x menos 1, é menor do que epsilon. E, portanto, a gente acabou de provar que esse limite aqui vale 1. Vocês estão percebendo que em todos esses exemplos de limites que nós vimos até então, este 3 aqui é ponto de acumulação do domínio da função. Nesse caso aqui, o domínio é todo o conjunto dos números reais e 3 é ponto de acumulação de R. Exemplo D. Vamos provar que esse limite aqui vale 7. Vamos começar pelo rascunho. Então, no rascunho, nós vamos desenvolver o módulo da função menos o valor do limite. Neste caso, nós vamos obter módulo de x² menos 4. Esse x² menos 4 pode ser escrito dessa forma. O módulo do produto é o produto dos módulos. E, se vocês perceberem, o módulo de x menos a, neste caso, vai ser o módulo de x menos menos 2, ou seja, módulo de x mais 2. Isso significa que nós vamos ter que, de alguma maneira, tentar tirar esse módulo aqui de x menos 2, encontrando uma limitação para esse valor. Como x fica cada vez mais próximo de menos 2, nós podemos supor que a distância de x a menos 2 é menor do que 1. Então, vou fazer essa suposição aqui para tentar encontrar uma limitação para esse valor. Logo, o módulo de x menos 2 eu posso escrever como módulo de x mais 2 mais menos 4. Posso utilizar propriedade de módulo, onde o módulo da soma é menor ou igual que o módulo desse mais o módulo desse. Então, aqui nós vamos obter módulo de x mais 2 mais módulo de menos 4. Módulo de menos 4 é 4. E, de acordo com a nossa suposição, módulo de x mais 2 é menor do que 1. Então, essa conta é menor do que 1 mais 4, que vale 5. Ou seja, encontramos que, de acordo com essa suposição, o módulo de x menos 2 é menor que 5. Daí, vou voltar nessa expressão inicial e substituir esse resultado que nós obtemos. Então, este módulo aqui é o módulo de x² menos 4, que nós podemos escrever dessa forma e dessa forma. Agora, módulo de x menos 2 é menor do que 5, então essa conta é menor do que 5 vezes esse. Assim, como nessa passagem aqui nós obtemos esse módulo de x mais 2, que é justamente o módulo de x menos a da definição de limite, agora eu vou escrever que essa expressão é menor do que epsilon. Agora o 5 está multiplicando, vou passar dividindo, obtendo que o módulo de x mais 2 é menor do que epsilon sobre 5. Vocês estão vendo que o módulo de x mais 2, nós supomos aqui que é menor do que 1, e aqui nós encontramos que é menor do que epsilon sobre 5. Como eu quero que essas duas coisas aqui aconteçam, basta tomar o delta como o menor dos dois. Ou seja, delta, neste caso, vai ser o mínimo entre 1 e epsilon sobre 5. Ou seja, dado um epsilon maior do que 0, você vê esses dois valores e toma o menor deles para ser o valor do delta. O que a gente vai fazer é provar que este delta realmente
é válido. Sendo assim, dado epsilon maior do que zero, basta tomar este valor de delta. Com efeito, se x pertence ao domínio de f e módulo de x mais 2 é maior do que zero e menor do que delta, então, como este módulo é menor do que delta, e delta é o menor entre esses dois, isso significa que delta é menor ou igual a esse e menor ou igual a esse. Ou seja, esse módulo de x mais 2 é menor do que delta, que é menor ou igual a 1 e que é menor ou igual a epsilon sobre 5. Ou seja, módulo de x mais 2 é menor do que 1 e menor do que epsilon sobre 5. Quando o módulo de x mais 2 é menor do que 1, nós provamos aqui que o módulo de x menos 2 é menor do que 5. Voltando aqui no módulo de f de x menos L, nós desenvolvemos essa conta e chegamos aqui. Agora, por 1, esse módulo é menor do que 5, e por 2 aqui, este módulo é menor do que epsilon sobre 5. Então, essa conta é menor do que epsilon sobre 5 vezes 5, que é menor do que epsilon. Ou seja, esse delta aqui realmente é válido. Outro exemplo, vamos provar agora que o limite de 1 sobre x, quando x tende a 4, é igual a 1/4. Então, seja epsilon maior do que zero dado. Neste caso, basta tomar delta como o mínimo entre 2 e 8 epsilon. Com efeito, se x pertence a x e o módulo de x menos 4 é maior do que zero, que é menor do que delta, então, como delta é menor ou igual que 2 e menor ou igual que 8 epsilon, então esse módulo é menor do que 2 e este módulo é menor do que 8 epsilon. Assim, módulo de 4 nós podemos escrever como módulo de 4 menos x mais x. Esse módulo é menor ou igual que o módulo desse, que é a mesma coisa de módulo de x menos 4, mais o módulo desse. Como o módulo de x menos 4 é menor do que 2, então essa conta aqui vai ser menor do que 2 mais módulo de x. E o 2 está positivo, vou passar para o outro lado negativo. Ou seja, módulo de x é maior do que 2. Agora, vamos desenvolver o módulo de f de x menos L. No caso, a função é 1 sobre x e o L é 1 sobre 4. Então, este módulo aqui, tirando o mínimo, vai ficar módulo de 4 menos x sobre 4 vezes x. O módulo dessa expressão é módulo do de cima dividido pelo módulo do de baixo. Módulo de 4 menos x é a mesma coisa de módulo de x menos 4. Módulo de 4x é módulo de 4, que é 4, vezes módulo de x, que é um módulo do x. Agora, como módulo de x menos 4 é menor que 8 epsilon, então essa conta aqui vai ser menor, substituindo aqui pelo 8 epsilon. E além disso, como o módulo de x é maior do que 2, então 1 sobre x é menor do que 1 sobre 2. Como aqui o x está no denominador, então esse módulo de x aqui vai ser menor do que substituindo 2 aqui. Vou cancelar esse 8 com esse 8, obtendo o epsilon. E, de fato, esse valor do delta satisfaz a definição de limite. Agora vamos falar sobre algumas propriedades do limite. Teorema 1. Sejam x um subconjunto de R, A um ponto de acumulação de x e f uma função de x em R.
temos que o limite de f de x quando x tende a A é igual a L, se somente se, para toda sequência xn em x menos a, tal que o limite de xn é igual a A, tem-se que o limite do f de xn é igual a L. Ou seja, esse limite aqui vale L, se somente se, para toda sequência xn em x menos a que converge para A, nós temos que a sequência f de xn converge para L. Como é um se somente se, nós vamos provar a ida e a volta. Então, para provar a ida, nós temos por hipótese que o limite de f de x quando x tende a A é igual a L, e nós vamos considerar uma sequência xn em x menos a que converge para A. O que a gente vai provar é que o limite do f de xn vale L. Então, como esse limite vale L, dado um epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que se x pertence a x e o módulo de x menos a é maior do que zero e menor do que delta, então o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon. Além disso, como essa sequência xn converge para A, para este mesmo delta, existe um número natural n0, de forma que se n é maior que n0, então módulo de xn menos a é menor do que delta. Mas, como cada um desses xn's pertence a x menos a, todos eles são diferentes de A, ou seja, esse módulo aqui é sempre maior do que zero. Agora, voltando nessa primeira expressão aqui, sempre que isso acontece, nós temos que isso acontece. Substituindo aqui o x por xn, então nós temos que o módulo do f de xn menos L é menor do que epsilon. E isso mostra que a sequência f xn converge para L, que é o que a gente queria provar. Agora, para provar a volta, nós temos que essa informação aqui acontece e nós temos de provar que esse limite vale L. Suponha que esse limite não seja L, ou seja, existe um epsilon maior do que zero, tal que, para todo delta maior do que zero, sempre existe um x delta pertencente ao domínio, tal que o módulo do x delta menos a é maior do que zero, menor do que delta, implica que o módulo do f do x delta menos L é maior ou igual a epsilon. Essa primeira informação aqui é justamente a negação dessa informação aqui. Portanto, como para todo delta maior do que zero sempre existe esse x, de forma que isso implica isso, tomando delta como 1 sobre n, onde n é um número natural, nós sempre podemos obter um xn em x, tal que essa informação aqui implica nessa informação aqui. Ou seja, vocês estão vendo que quando n é um número muito grande, essa sequência xn converge para A, mas a sequência f de xn não converge para L. E isso contradiz a nossa informação da hipótese. Ou seja, esse limite de fato vale L. Corolário 1. Seja x um subconjunto de R, A um ponto de acumulação de x, f uma função de x em R. Se o limite de f de x quando x tende a A é igual a m, e o limite de f de x quando x tende a A é igual a n, então m é igual a n. Prova. Como A é um ponto de acumulação,
Então, A pode ser dado como limite de xn, onde xn pertence a x menos a para todo número natural n. Como nós temos que A é o limite dessa sequência xn, e por hipótese, o limite de f de x quando x tende a A é igual a m, pelo teorema anterior, o limite do f de xn tem que ser igual a m, e por essa informação aqui, o limite do f de xn também tem que ser igual a n. Daqui, nós podemos concluir que m é igual a n pela unicidade de limite de sequência que nós já demonstramos em aulas anteriores. Corolário 2, que são as operações com limites. Então, sejam A um ponto de acumulação de x, fg duas funções de x em R, com o limite de f de x quando x tende a A igual a L, e o limite de g de x quando x tende a A igual a M. Então, o limite de f de x mais ou menos g de x é igual o L mais ou menos M. O limite de f de x vezes g de x quando x tende a A é L vezes M. Em particular, o limite da função g multiplicada por uma constante é igual a c vezes o valor do m, onde m é o limite do g de x, sendo c uma constante. Item C, o limite de f de x sobre g de x é igual a L sobre m, se o m é diferente de zero, e se o limite de f de x é igual a zero quando x tende a A, e existe um número a maior do que zero, tal que o módulo de g de x é menor ou igual a A, então o limite de f de x vezes g de x quando x tende a A é igual a zero. Prova. Todos os itens listados seguem do teorema 1 e das propriedades de limites de sequência, pois o teorema 1 relaciona limite de função para limite de sequências. Todos os resultados que são válidos para limites de sequências podem ser traduzidos para limites de funções, e aqui nós temos 4 exemplos que utilizam esse raciocínio. Teorema 2. Sejam x um subconjunto de R, A um ponto de acumulação de x e f uma função de x em R. Se existe o limite de f de x quando x tende a A, então a função f é limitada numa vizinhança de A, ou seja, existe uma constante positiva A e um delta maior do que zero, tais que o módulo de x menos A maior do que zero menor do que delta, e x pertence a x, implica o módulo de f de x menor do que A. De fato, como esse limite existe, estou denotando ele por L. Sendo assim, para todo valor de epsilon, no caso aqui estou escolhendo epsilon igual a 1, existe um delta, tal que se x pertence a x e este módulo é maior do que zero e menor do que delta, então o módulo de f de x menos L é menor do que 1. Este módulo aqui é maior ou igual que o módulo desse menos o módulo desse, que é justamente o que eu escrevi aqui, e nós sabemos que esse módulo aqui é menor do que 1. Agora, aqui nós temos menos módulo de L, vou passar para esse lado aqui como mais módulo de L, obtendo que o módulo de f de x é menor que 1 mais módulo de L. Sendo assim, basta tomar este valor de delta e este valor de A para que o teorema 2 seja válido. Teorema 3, que é o teorema do confronto. Considere A um ponto de acumulação de x e as funções f, g, h de x em R
tais que o f de x é menor ou igual que o h de x, que é menor ou igual que o g de x para todo x em x menos a, com limite de f de x quando x tende a A igual ao limite de g de x quando x tende a A, que é igual a L. Então, nessas condições, o limite de h de x quando x tende a A também deve ser igual a L. A prova deste teorema também segue do teorema 1 e das propriedades de limites de sequências já demonstrados. Exemplos. Se p de x é um polinômio, então o limite de p de x quando x tende a A é justamente o p de A, pois nós já provamos que o limite de uma constante é a própria constante e o limite de x quando x tende a A é o próprio A. Ou seja, combinando esses dois resultados, nós concluímos que o limite de p de x quando x tende a A é igual ao p de A. Analogamente, para toda função racional, que é o quociente de dois polinômios, ou seja, f de x é um polinômio p sobre um polinômio q, nós temos que o limite de f de x é igual ao f de A, desde que o q de A seja diferente de zero, para evitar divisão por zero. Exemplo B. A função f de x igual a 1 se x é racional e 0 se x é irracional, não possui limite em nenhum ponto A em R, pois existem duas sequências xn em q-a e yn em r-q-a que convergem ao número A, mas o f do xn converge para 1 e o f do yn converge para 0. Então, relembrando o teorema 1, nós vimos que o limite de f de x quando x tende a A é igual a L, se somente se, para toda sequência de pontos em x menos a que converge para A, então a sequência f de xn converge para L. Então, neste caso, nós temos essas duas sequências, xn e yn. No caso aqui, a sequência xn é formada somente por números racionais, menos o A, e yn é formada por números irracionais, menos o A, de forma que essas duas sequências convergem para A, mas se eu for fazer o f de xn, como xn é um número racional e o f de x, quando x é racional, é dado por 1, isso significa que essa sequência aqui ela é constante igual a 1, ou seja, ela converge para 1, e o f do yn, como o yn é um número irracional, aqui está escrito invertido, aqui é r menos q, essa sequência f de yn, como o yn é um número irracional, o f do yn vale 0, ou seja, essa sequência é a sequência constante igual a 0. Isso significa que esse limite também vale 0. Então, neste caso, nós obtemos duas sequências que convergem para A, mas o f de cada uma dessas sequências convergem para limites diferentes. Ou seja, não pode existir o limite de f de x quando x tende a A, de acordo com o teorema 1. Exemplo C. Considere o conjunto x, que é o conjunto dos números reais menos o zero, na qual nós sabemos que o zero é um ponto de acumulação. Se f é a função de x em R, definida por
f de x igual a seno de 1 sobre x, então o limite de f de x quando x tende a zero não existe. De fato, considere a sequência 2 sobre 2n menos 1 que multiplica π de elementos em x e, como vocês estão vendo, essa sequência converge para zero, pois quando n é um número muito grande, estes valores vão ficando cada vez mais próximos do zero. Mas o f de xn, como a função f de x é dada como seno de 1 sobre x, se eu calculo o f de xn, eu vou estar calculando o seno de 1 sobre xn. Então, seno de 1 sobre este valor aqui. Nós temos uma divisão entre fração, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Ou seja, o f de xn é, na verdade, o seno de 2n menos 1 que multiplica π sobre 2. Mas, como n é um número natural, o 2n menos 1 vai ser sempre um número ímpar. E o seno de um número ímpar que multiplica π dividido por 2 é sempre menos 1 ou 1. Ou seja, o f do xn é mais 1 ou menos 1, conforme n seja ímpar ou par. Ou seja, essa sequência f de xn ela é divergente e, consequentemente, pelo teorema 1, o limite do f de x quando x tende a zero não existe. Por outro lado, esse limite aqui vale zero pelo item D do corolário 2, ou também utilizando o teorema do confronto. Vocês estão vendo que, como o seno de qualquer número é sempre um valor entre menos 1 e 1, isso significa que essa função é limitada, e como o limite dessa função quando x tende a zero é igual a zero, pelo item D do corolário 2, esse limite como um todo também vale zero. Agora, vamos falar sobre limite de uma composição. Considere x e y subconjuntos de R, f de x em R, g de y em R, onde o f de x está contido em y. Essa condição é necessária para poder falar da composição Goff. A um ponto de acumulação de x, B um ponto de acumulação de y, o limite do f de x quando x tende a A igual a B, e o limite do g de y quando y tende a B igual a C. É verdade que o limite do g do f de x quando x tende a A é igual a C? Nem sempre. Por exemplo, vamos considerar essas duas funções aqui, a função f e essa função g. A função g, no lugar do x aqui, considere um y. Então, f de x é igual a x se x é racional, 0 se x é racional, e o g de y é 0 se o y é diferente de 0 e 1 se o y é igual a 0. Então, vocês estão vendo que o limite de f de x quando x tende a 0 vale 0, e o limite do g de y quando y tende a 0 também é igual a 0. Mas esse limite aqui não existe. Por que esse limite não existe? Então, quando x é diferente de 0 e x é um número racional, a função f de x é igual a x. Então, aqui nós vamos substituir o f de x por x. Então, ficaria limite do g de x quando x tende a 0. E quando x tende a 0, esse limite vale 0. Agora, se
Se o x é diferente de zero e x é um número irracional, o f de x vale zero, então o g de zero é igual a 1. Então, nesse segundo caso, nós temos o limite de 1 quando x tende a zero, que é igual a 1. Isso mostra que esse limite aqui não existe. Portanto, nem sempre é verdade que esse limite aqui é igual a c, pois nesse caso, por exemplo, esse limite aqui na verdade nem existe. Para evitar esse e outros tipos de problema, nós vamos impor a condição que o g de b é igual a c para que o resultado seja válido, obtendo assim o teorema 4, que nos diz que se x e y são subconjuntos de R, f e g são duas funções, f de x em R, g de y em R, onde o f de x está contido em y, A é um ponto de acumulação de x, B é um ponto de acumulação de y. O limite de f de x quando x tende a A vale b, e o limite do g de y quando o y tende a b é igual a c. Então, esse limite aqui é igual a c, desde que c seja igual ao g de b. Como é que a gente prova isso? Por hipótese, nós sabemos que esse limite aqui é igual a c, ou seja, para todo epsilon maior que zero, existe um número maior do que zero, que eu estou chamando aqui de gama. Então, existe um gama maior do que zero, tal que, se y pertence ao conjunto y e este módulo é menor do que gama, então o módulo de g de y menos c é menor do que epsilon. Aqui nós temos um detalhe importante, porque na definição de limite de função, este módulo devia ser maior do que zero para excluir a possibilidade do y ser igual ao b. Mas nesse caso, como eu preciso calcular o g de b, isso significa que o b pode ser igual ao y. Então aqui nós tiramos o maior do que zero. Por outro lado, para este mesmo gama, existe um delta maior do que zero, tal que, se x pertence a x, aqui é um x, e o módulo de x menos a é maior do que zero e menor do que delta, então este módulo aqui é menor do que gama, pois esse limite vale b. Agora, analisando essa expressão e essa aqui, nós sabemos que se isso acontece, então isso acontece. Mas nós obtemos uma expressão parecida com essa. E, substituindo y pelo f de x, nós obtemos que o módulo do g do f de x menos o c é menor do que epsilon. Ou seja, de fato, esse limite aqui é igual a L. E com isso a gente termina a aula 1 sobre limites de funções.